E agora eu converso com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o deputado Lissauer Vieira, do PSD. A gente vai falar sobre o seu trabalho à frente do Legislativo goiano, também sobre a sua pré-candidatura, o seu movimento aí para disputar o Senado Federal. Deputado, prazer tê-lo aqui no Jornal da Gazeta, edição do almoço. O senhor vai falar agora com o público aqui no Sinal Aberto, na região metropolitana de Goiânia, com a região do Vale do Aço, em Minas Gerais, com a cidade de Novo Gama, no entorno do Distrito Federal, e com 120 emissoras de rádio em todas as regiões de Goiás, nas emissoras locais, no Jornal do Rádio, que é um produto aqui do Grupo Gazeta de Comunicação. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da Gazeta, da TV Gazeta, enfim, de todas as redes sociais, também as rádios de todo o estado de Goiás e Minas Gerais. Para mim é um prazer estar aqui falando com você, comunicando com a população do estado de Goiás e da região metropolitana. Bom, Fred, por gentileza, coloque o telefone aqui na tela, o telespectador que acompanha nesse momento o Jornal da Gazeta, edição do almoço, quer saber um pouco mais sobre o deputado Lissauer, quer conversar, fazer uma pergunta, pode mandar, manda o texto escrito, por gentileza. Muitos áudios chegam, infelizmente por questões operacionais a gente não tem como colocar no ar. Então mande a sua pergunta escrita que a gente vai estar fazendo para o deputado Lissauer Vieira. O senhor havia anunciado, depois do falecimento do seu pai, que não iria mais disputar a eleição. Depois houve um movimento na Assembleia Legislativa, os deputados se mobilizaram e pediram que o senhor não deixasse a política. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Tiago, houve uma situação que eu tinha uma previsão, um planejamento de disputar as eleições de deputado federal agora no ano de 2022, pelo trabalho que eu fiz na Assembleia e como presidente da Assembleia me deu uma notoriedade política com condições de disputar uma vaga à Câmara Federal. Depois de problemas familiares que eu passei, eu resolvi não disputar e cuidar das questões pessoais. Mas passado o tempo, deputados, prefeitos, vereadores, lideranças políticas e classistas também, aqui eu falo lideranças do setor produtivo como indústria, comércio e agronegócio, me pediram para reavaliar essa situação e colocar meu nome à disposição da população de Goiás para ser pré-candidato ao Senado Federal. O meu partido, o PSD, liderado aqui em Goiás pelo presidente Vilmar Rocha, também me fez esse pedido lá no prazo final das filiações, em abril desse ano. Então, eu avaliei, conversei com a minha família e resolvi colocar o nome à disposição da sociedade, da população de Goiás, e hoje nós estamos nesse planejamento, em um trabalho de consolidação dessa pré-candidatura ao Senado Federal, que se consolida até o final desse mês, no prazo máximo do dia 5 de agosto desse ano de 2022. Estamos extremamente animados, motivados em poder trabalhar em um partido grande que é o PSD e pelo perfil que nós conseguimos conquistar dentro da Assembleia Legislativa, a dinâmica de trabalho, a representatividade que o Poder Legislativo tem hoje e até mesmo a celeridade que nós temos nos processos e o que eu participei ativamente do processo de recuperação do Estado e também das matérias importantes que foram votadas durante essa legislatura e eu conheço hoje com certeza a realidade do Estado de Goiás e é o trabalho que nós estamos fazendo para podermos viabilizar essa candidatura a Senado da República. É claro que tudo isso que está acontecendo, essa aclamação dentro da Lego, o próprio espaço que o Vilmar Rocha te convidou para o senhor ocupar como pré-candidato do partido ao Senado, é fruto do seu trabalho como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O senhor conseguiu concluir a sede, que era uma obra que se arrastava já há muito tempo, e mudanças importantes dentro do parlamento goiano, como também a questão das emendas impositivas. Eu queria que o senhor falasse sobre esse Lissauer Vieira, quem está nos assistindo agora e que de repente não conhece o seu trabalho, o Lissauer Vieira, presidente da Alego. Tiago, o trabalho que eu fiz na minha presidência da Assembleia, só para vocês terem uma noção, a todos os telespectadores que nos acompanham, eu fui eleito presidente da Assembleia com 37 votos a 4, sem o apoio do governador em 1º de fevereiro de 2019. A partir daí, em outubro eu já tinha sido reeleito presidente com unanimidade, com os 41 votos de todos os deputados. O que significa isso, Tiago? Isso significa compromisso, comprometimento, o trabalho que nós implantamos de independência da Casa Legislativa. E quando eu falo em independência, não significa que nós somos contra A, contra B ou radicais. Muito pelo contrário, nós somos a favor do Estado de Goiás. A Assembleia abriu as portas do diálogo com todos os poderes. Hoje nós temos bom relacionamento com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com tribunais de contas,
com Defensoria Pública e com o Executivo do Estado também. Votamos matérias extremamente importantes, passamos por uma crise com relação à pandemia, sempre estivemos ao lado do governador nesse sentido. Passamos por CPI de incentivo fiscal, ajudamos o governo a reequilibrar as contas e também não prejudicar o setor produtivo do Estado de Goiás. Enfim, mostrei o meu perfil. Peguei uma sede com 17 anos de uma obra se arrastando, apenas 5% dela concluída, concluí e entreguei 100% para a população do Estado de Goiás, para os deputados e também para os servidores. Implantamos o orçamento impositivo, que só nesse ano de 2022, para vocês terem uma noção, às vezes as pessoas, o telespectador, não sabe o que é a emenda impositiva. A emenda impositiva é recursos no orçamento do Estado que os deputados levam para municípios que eles representam ou para entidades ou segmentos que são representados por cada parlamentar. Só nesse ano de 2022 foram 410 milhões de reais que todos os deputados empregaram em saúde, educação, moradia, infraestrutura, esporte, lazer, cultura, enfim, todas as áreas através das emendas impositivas. Então é isso, é um trabalho que nós fizemos mostrando um perfil agregador, um perfil do diálogo, da compreensão, mas com independência e de uma gestão de resultados à frente da Assembleia. Por isso que eu falo a todos os lugares que eu vou e quero falar aqui para todos os telespectadores que possam também nos acompanhar o meu trabalho, o meu perfil, os resultados que eu tive como presidente da Assembleia, que eu estou preparado para representar o nosso estado de Goiás lá no Senado Federal. Deputado, o senhor só é candidato ao Senado com o governador ou o senhor e o PSD estão abertos a conversar, por exemplo, com Gustavo Mendanha ou com o ex-governador Marconi Perillo, que deve anunciar sua pré-candidatura no próximo sábado? O senhor já está definido ou ainda há margem para negociação? O PSD é um partido extremamente democrático. Nós temos aí uma conversa prévia com o governador que não foi feita nem por mim, foi feita pelo presidente Vilmar Rocha lá atrás, porque o planejamento do partido sempre foi ter candidato ao Senado, desde que tinha a pré-candidatura ainda de Henrique Meirelles. E vocês se recordam disso, depois ele não veio por circunstâncias pessoais e locais, ele não veio para Goiás para ser o candidato do partido e era natural. A partir daí me convidaram para mim poder fazer parte desse processo como pré-candidato a senador pelo PSD. O PSD tem esse compromisso com o governador, quem vai decidir isso é o partido, mas esse compromisso precisa ser cumprido também para nós podermos buscar essa pré-candidatura. A preferência é da base e fazer uma composição com o MDB e com a União Brasil. Essa é a preferência do PSD. Se não der, lógico que aí o partido vai reunir, vai conversar e vai ver quais são as perspectivas e a situação de poder lançar em outra base. Lógico que nesse momento, que é momento de diálogo, de conversa, de aparar as arestas, todo mundo tem procurado todo mundo. Todo mundo abre diálogo com outras bases. Eu tenho maior respeito pelo Gustavo Mendanha, pelo Major Vitor Hugo, não tenho dificuldade política com nenhuma linha política no estado de Goiás. Tenho minhas posições e convicções, sou um político com mais Marconi de o senhor direita. tem? Porque dele o senhor não falou. Eu fui deputado quando o Marconi era governador, mas hoje nós não temos relacionamento político nenhum, um diálogo político. E vocês sabem que eu sou um político de direita, eu pessoalmente, o nosso partido é de centro-direita. Hoje o PSD em São Paulo coligou com o candidato do presidente Jair Bolsonaro e vai indicar a vice lá em São Paulo do Tarcísio de Freitas. Então é um partido bem democrático, aberto, e nós podemos sim buscar outros caminhos desde que seja a decisão da maioria do partido. Eu não respondo por mim mais. Hoje nós respondemos pelo PSD, que é um partido que é grande a nível nacional, que tem um tempo considerável de televisão e que tem um planejamento em Goiás. Lançar candidatos a deputados federais, fazer uma chapa competitiva, que nós conseguimos isso, fazer uma chapa competitiva de deputados estaduais, que nós também conseguimos, eleger o maior número possível de federais e estaduais e ter o senador da República, isso nós não abrimos mão. Bom, o senhor nunca escondeu a sua insatisfação com a presença do presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, no palanque de Ronaldo Caiado. Essa, eu vou usar o termo diferença entre vocês, foi reparada, presidente, ou ainda a presença de Daniel Vilela incomoda o senhor? De forma alguma. Eu tenho total respeito pelo governador, pelo Daniel. Foi uma decisão do governador, uma decisão política que ele teve que tomar naquele momento, achou que era a melhor decisão naquela oportunidade e manteve a sua palavra, e tem que ser assim, político ele tem que ter
palavra e ser cumprida. E a mesma forma nós esperamos, o PSD espera que o governador lá atrás que deu a palavra cumpra agora também com o partido e nós vamos estar todos pacificados. Se não for assim, lógico que o partido vai reunir e tomar o caminho que achar que melhor ser tomado. Então, o partido tinha esse compromisso do Caiado. Assim como o governador Caiado deu a palavra para o Daniel Vilela da vice, já tinha dado para o PSD em relação ao Senado. Eu não estava no partido nessa oportunidade. Mas o partido teve essa garantia. Eu filiei ao PSD em abril deste ano. O presidente estadual, ex-deputado Vilmar Rocha, teve conversas com o governador lá na composição, junto com então candidato a prefeito de Goiânia e senador da República, Wanderlei Cardoso, que é do PSD também. Então, lá atrás, na composição de apoio à candidatura de Wanderlei Cardoso a prefeito de Goiânia, houve essa conversa e esse interesse do partido lançar o candidato ao Senado. Então, existe uma conversa prévia desde 2020, que se arrastou por 2021 e veio agora em 2022. Existia um nome do PSD que era Henrique Meirelles. Hoje existe um nome do PSD que é o meu. Bom, além do seu trabalho, que é inquestionavelmente um sucesso como presidente da Alego, inclusive andando pelos corredores da Assembleia, eu já ouvi um ou outro dizer, próprios deputados, das 19 legislaturas, de longe, a melhor presidência é a do Lissau. Eu já ouvi isso. Mas só isso, para garantir uma eleição para o Senado, talvez seja insuficiente, presidente. Além do apoio da maioria dos deputados, o que o senhor teria hoje para viabilizar a sua campanha? Eu sei da sua força, sobretudo no sudoeste goiano, na cidade de Rio Verde, onde é a sua cidade, mas além da região de Rio Verde, há prefeitos que apoiam, há outras lideranças que estão engajadas no seu projeto ou no projeto do PSD? Com certeza. O PSD, como eu falei, é um partido grande. Tem, dentro da base aliada do governo, é o segundo maior tempo de televisão. A nível de Brasil, é o terceiro maior tempo de televisão. Então, é um partido grande a nível nacional. Outra situação é que nós temos hoje uma credibilidade política grande. A maioria dos prefeitos, vereadores, prefeitos da região do entorno, de municípios importantes como Lusiânia, como Itaberaí, como Quirinópolis, que são municípios importantes, têm nos apoiado e têm dado esse respaldo à nossa pré-candidatura. Então não é uma candidatura que nasce do nada, ou que nasce, apesar de ser muito, mas que nasce apenas com o apoio da maioria dos deputados estaduais, que são os meus colegas de trabalho que conhecem. Não, isso é muito relevante. Muito relevante. Do ponto de vista político. Sim. E até para chancelar o seu trabalho. Né? Mas, claro. E outra coisa, é o trabalho que eu convivo no dia a dia. Se eu, dentro da minha casa, onde eu faço o meu dever de casa, na minha linha de atuação administrativa e política, que é na Assembleia, eu tenho o respaldo dos deputados, é porque o meu trabalho é bem feito. É porque tem resultado, é porque eu tenho a respeitabilidade. Então isso é referência para as outras bases também. Mas é importante nós falarmos, eu tenho, por exemplo, o setor que eu represento, eu sou produtor rural. A grande maioria dos produtores rurais clamaram para mim não sair da política. Então isso é resultado de trabalho e resultado de representatividade. E os municípios também, com certeza, vão estar dentro da nossa campanha, nós vamos conseguir aglutinar a maioria dos apoios políticos e também de segmentos para nós podermos alavancar essa candidatura cada vez mais. Bom, as mensagens vão chegando aqui, Fred. O telefone está na tela, 3249-8883. Você pode mandar a sua mensagem com a sua pergunta aqui para o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o Lissau Vieira, que está conosco aqui nos estúdios. Eu estou aqui com a pergunta do Elinei. Oi, Tiago, boa tarde a você, boa tarde ao presidente da Alego. Eu queria parabenizá-lo pela coragem e dizer que ele tem toda competência para isso. Mas as pesquisas não mostram ele como sendo um favorito agora. Isso preocupa o senhor? Obrigado, Linei, pela participação. Não mandou de onde está falando, presidente. Linei, pesquisas nesse momento, elas não refletem nada. Elas refletem quem é mais conhecido. E eu não sou o mais conhecido ainda. Mas a campanha vai fazer com que eu seja mais conhecido. Os apoios políticos que nós temos vão fazer com que eu seja mais conhecido. A estrutura de campanha dentro de um trabalho de televisão, de rádio, de marketing, vai fazer com que eu seja mais conhecido. Agora, o que vai decidir a eleição são as propostas e o perfil. Aí eu não tenho dúvida. Dúvida nenhuma. O melhor perfil, a melhor representatividade, quem tem mais conhecimento do Estado, quem tem condição de trazer mais serviço para o Estado sou eu, até pelo perfil que eu já mostrei e pelo trabalho que nós fizemos na Assembleia.
Oi, Tiago, aqui é o Wilson Pintor, moro no Garavelo, estou aqui almoçando e assistindo vocês. Pergunta para o deputado se as candidaturas avulsas agradam ele, porque é uma possibilidade também, pelo que eu entendi. Obrigado, Wilson. Wilson Pintor está lá almoçando e dando o privilégio da audiência para a gente. Um abraço para você, Wilson, e todos aí no Garavelo, acompanhando o Jornal da Gazeta. De fato, Wilson, as candidaturas avulsas hoje são a realidade. E quando é realidade por lei, nós precisamos respeitar. Agora, concordar, aí já é outra situação. Eu acho que não é saudável, que não é bom, que não mostra, que vai trazer muito problema, principalmente para a candidatura majoritária do governo do Estado. Quando tiver divisão em uma candidatura que é única, que é majoritária, como é o de senador, vota só em um, tendo divisão vai ter problemas, vai ter crises, vai ter muito fogo para ser apagado. Então eu acho que o governador vai passar sendo mais bombeiro do que fazendo campanha durante esse período. Então não vejo com bons olhos e sou contra as candidaturas avulsas, apesar de respeitar, porque hoje faz parte da legislação. Presidente, em relação a essa questão da candidatura avulsa, o senhor lembrou que o seu partido é um partido importante, é um partido grande que agrega no tempo de televisão. Se ele lançar avulsa, mesmo que apoiando o governador informalmente, acaba que a chapa é prejudicada, por exemplo, com essa questão do tempo de rádio e televisão, né? Sim, existem várias situações aí. Ainda essa regra, no nosso país, infelizmente, as regras elas são criadas em cima da hora, na última hora. E mais uma vez, foi aí há 20 dias atrás que foi autorizadas as candidaturas avulsas em definitivo, né? E a gente não sabe ainda muito bem como vai funcionar essa dinâmica. Eu acho que quando tem uma candidatura majoritária de um mesmo partido do candidato a senador, no meu entendimento, os partidos que queiram lançar a candidatura a senador não podem nem emprestar o tempo de televisão para o candidato a governo. Não pode. Então é uma situação que vai prejudicar todo mundo, não vejo com bons olhos, acho que não é saudável. Bom, como é que o senhor avalia os 3 deputados goianos hoje, que estão, os 3 senadores goianos hoje? O Vanderlan Cardoso, que inclusive o senhor lembrou agora há pouco que é do seu partido, o Jorge Cajuru e o Luiz Carlos do Carmo, que era suplente de Caiado, acabou assumindo e está aí tentando também o seu espaço para a reeleição. Todos têm, cada um dentro do seu perfil, da sua representatividade, tem um trabalho extremamente importante para o Estado de Goiás. Eu não quero aqui fazer críticas a ninguém, mas o senador Vanderlan Cardoso já mostrou a sua capacidade administrativa, é um empresário de sucesso, é um político que já fez história no Estado de Goiás. O Luiz Carlos do Carmo também tem o seu trabalho, a sua representatividade dentro do segmento evangélico. O senador Cajuru tem a sua linha de atuação, que tem que ser respeitada por todos nós. O que importa é que precisa de ter essa representatividade, trazer benefícios para o Estado, trazer melhorias, fazer com que o Estado seja, de fato, um Estado referência para o país. E dentro desse perfil, pode ter certeza que eu vou me encaixar muito bem lá no Senado Federal para representar o Estado de Goiás, para ocupar essa cadeira e para dar orgulho para a população de Goiás com resultados efetivos, com diálogo, com transparência e com conhecimento de causa para trazer os benefícios e votar as leis importantes para o nosso Estado e também para o país. Então, eu acho que cada um tem a sua representatividade, a sua forma de trabalhar e nós temos que respeitar o voto popular que elegeu os 3 senadores. Bom, mais perguntas aqui. O Nivaldo Araújo. Oi, Tiago, estou aqui no Goiânia 2 acompanhando vocês. Manda um abraço para minha esposa Ivana. Um abraço, Nivaldo, e um abraço para você, Ivana. Tiago, a minha sobrinha trabalha na Lego. Ela fala muito bem do Lissauer. Diz que é um cara diferenciado, muito simpático e trabalhador. Aqui em casa, nós iremos apoiá-lo. Goiás precisa conhecer Lissauer Vieira. Obrigado, Nivaldo. Um forte abraço a você. Essa frase do Nivaldo aqui, Goiás precisa conhecer Lissauer, é uma preocupação que o senhor tem? Obrigado, Nivaldo, pelas suas palavras. Pode ter certeza que isso nos motiva a continuar trabalhando pela população do Estado de Goiás. Tiago, claro que, obviamente, nós temos planejamento, né? E temos metas para atingir dentro de uma pré-campanha. Uma das metas e um dos planejamentos nossos é eu passar a ser mais conhecido. A região metropolitana, em que pese eu ter hoje a gestão na Assembleia Legislativa extremamente importante e de destaque, como você mesmo falou e a maioria das pessoas falaram, mesmo assim o poder legislativo ele não impacta tanto a vida das pessoas. Você acompanha o trabalho como imprensa no dia a dia da Assembleia, você sabe que quando não tem votações que atingem um determinado segmento da sociedade ou que mexem com a vida de alguém,
ninguém está lá, ninguém procura, ninguém vai participar das sessões, as pessoas não têm o costume ou a cultura de acompanhar de fato o trabalho legislativo. Então, isso, claro, que é um empecilho. Mas se você for acompanhar, se a população for avaliar, analisar o trabalho que nós fazemos, vai perceber que o Poder Legislativo é extremamente importante dentro de uma condução de votação de matérias que impactam na vida dos 7 milhões e 200 mil goianos e 246 municípios do estado de Goiás. E esse trabalho é que nós estamos mostrando para a sociedade. É isso que nós queremos chegar a fazer cada vez mais perto da população. Então, um dos planejamentos, óbvio, é levar o meu nome cada vez mais a ser conhecido da população de Goiás. Roberval está lá em Porangatu acompanhando a gente no extremo norte. Inclusive, um abraço a toda a nossa audiência em Porangatu. Impressionante, o nosso sinal aí chega muito forte. Um abraço a todos, a nossa afiliada TV Serra Azul. O Roberval falou assim, olha, faltou uma légua ativa aqui em Porangatu. O senhor fez em muitas cidades e não fez lá não, presidente? Não deu tempo. A pandemia nos atrapalhou, Roberval. Infelizmente, nós ficamos, se não estou enganado, 16 edições ou mais até, porque é uma por mês. E nós não conseguimos chegar em todos os cantos do estado de Goiás. Mas fizemos agora recentemente na cidade de Itapaci, né? Fizemos também em Goianésia, que é mais próxima à região de Porangatu, apesar que Porangatu já está mais lá na divisa com Tocantins. Mas assim que oportuno, nós vamos encaminhar uma légua ativa aí para vocês. Muito obrigado, viu, Roberval? Um abraço a você e todos em Porangatu. A Joana tá ligada com a gente no setor Coimbra. Oi, Tiago, boa tarde. Que bom ver o Lissauer aí com você. Diz que ele tem que ser prefeito de Goiânia, viu? Obrigado, senhora, pela audiência. Já tá querendo mudar o seu cargo aqui, viu, presidente? Vamos com calma. Não, agora nosso projeto é Senado e ser senador por 8 anos aí para representar a população. Lissauer, eu queria falar um pouquinho sobre o ofício do senador. A gente tem a divisão no Brasil e nas democracias em geral, da Câmara Baixa e da Câmara Alta. O Senado o senador ele tem uma função muito importante para o país. Eu queria que o senhor discorresse sobre isso, sobre o seu conhecimento do Senado e por que a população muitas vezes desatenta, vota assim, sem prestar muita atenção, mas qual o impacto que um senador provoca na vida da população em geral? Isso é extremamente importante, Tiago, nós falarmos um pouco sobre isso. Nós vivemos em um sistema democrático onde o nosso sistema é bicameral. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal a nível nacional. A Câmara dos Deputados, ela representa a população e os municípios de forma que cada estado ele tem na sua representatividade pelo número de eleitores e também pelo número de habitantes. Goiás tem 17 deputados federais. São Paulo tem 70 deputados federais por ser o maior estado do país no que tange a população. Já o Senado Federal é diferente. Ele representa a República. Goiás tem 3 senadores e São Paulo, que é o maior estado, tem 3 senadores. Então é a mesma representatividade, o mesmo peso que tem o estado de Goiás, tem o estado de São Paulo, que é o maior estado do país. Por isso que é importante a população estar atenta. Às vezes o Senado Federal ele não é tão próximo, o senador da República, ele não é tão próximo à sociedade. Isso precisa mudar. O senador precisa estar mais próximo dos municípios, estar mais ouvindo a população, a comunidade em geral, e o Senado ele tem que estar próximo. Eu não sei se é porque o mandato é de 8 anos, mas o senador ele precisa ouvir mais as demandas, ele precisa estar mais próximo da sociedade, ele precisa ter mais diálogo, ter mais dinamismo nas votações, mas é importante nós falarmos isso porque como nós temos 3 representantes e cada eleição é alternada no Senado Federal. Uma eleição elege 2 senadores, na outra elege 1. Essa eleição é majoritária. Nós vamos renovar apenas 1/3 do Senado Federal. Nós vamos eleger em todo o país 27 novos senadores, 1 por estado. Então, é momento oportuno da população observar, avaliar, ver a importância do Senado Federal, a importância de representar a República, de trazer benefícios e recursos e de votar leis importantes para o país. Então, nós precisamos estar atentos a isso e mostrar que Goiás tem que ter orgulho de ter os seus representantes no Senado Federal também. Ok, mais uma participação aqui. A Vilmari. Oi, Tiago, boa tarde. Boa tarde ao deputado. O meu marido, Joaquim, está fazendo uma pergunta. Tiago, eu ouvi o Baldi dizer numa rádio há poucos dias atrás que ele e o Lissauer têm perfil parecido, mas que ele é muito mais preparado do que o Lissauer. Bom,
Eu queria ouvir do presidente sobre isso. Obrigado, Vilmari, e obrigado, Joaquim. Mandem o setor para a gente abraçar todo mundo que está acompanhando a gente aí. Olha, eu respeito a qualquer outro pré-candidato, mas eu não vejo esse preparo, eu não vejo toda essa competência para falar que é mais preparado. E não estou falando aqui que eu sou melhor do que ele, mas se você for pegar o perfil, o trabalho, o compromisso com a população, o conhecimento de causa, o compromisso com a sociedade do Estado de Goiás, a transparência, a honestidade, tudo isso tem que ser colocado a peso nesse momento de eleições. E o passado, a história, o que passou, como que foi, nós vamos ver que o meu nome é mais preparado e não tenho dúvida que nós temos e teremos a condição de debater tudo isso na campanha eleitoral. Bom, tem mais perguntas chegando aqui. A última para a gente terminar, o nosso tempo já está encerrado. Ô, Tiago, fala para o deputado Lissauer, o nosso amigo Wilton Rocha, lá de Porangatu também. Fala para o deputado Lissauer fazer compromisso com a população goiana de dar uma olhada porque as clínicas psiquiátricas, a maioria, estão descredenciando do IPASGO. Eu gostaria que o Lissauer falasse sobre isso, a crise no IPASGO. Obrigado, Wilson, lá em Porangatu. O senhor tem conhecimento disso? Não estava sabendo. Eu vou olhar isso, Wilson. Pode ter certeza que nós vamos olhar essa situação para ver quais os motivos ou qual o motivo que está fazendo as clínicas psiquiátricas se descompatibilizar ou sair do convênio com o IPASGO. Isso é um compromisso meu, pode ficar tranquilo que nós vamos olhar isso em breve com o presidente do IPASGO, que inclusive é da minha região. É o Vinícius Luz, que foi prefeito da cidade de Jataí, é um grande amigo que eu tenho. Ok, muito obrigado. Wilton, um forte abraço a você. Presidente, muito agradecido pela sua participação, um forte abraço, um ótimo trabalho. Espero vê-lo em breve aqui para a gente continuar esse assunto e outros temas também. Um forte abraço. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos os telespectadores. Até que enfim deu prazo para nós virmos aqui, nós já marcamos em outra oportunidade, tivemos que desmarcar por agendas externas, mas graças a Deus hoje estamos aqui e eu peço aí a toda a população do estado de Goiás que possam continuar nos acompanhando, seguir as nossas redes sociais, acompanhar o meu perfil como pré-candidato ao Senado, avaliar o meu nome aí nessa disputa que nós teremos a partir do mês de agosto. Muito obrigado a você, a TV Gazeta, um abraço a todos. Eu teve um adesivinho outro dia, achei interessante. Lissauer, até o nome é diferente. Achei. O pessoal está trabalhando.